Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para realizarmos nesta noite do dia 6 de abril de 2026, a nona reunião ordinária de 2026. Vamos iniciar nossa sessão orando a oração do Pai Nosso. Solicita, senhora secretária, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Jonathan de Souza. Presente. Carlos Alberto Vilas Boas. Presente. Davi Moisés Veloso. Presente. Deildo Nunes Pereira. Presente. Gerson Pape de Souza. José Paulo da Silva. Presente. Ketrin Maria Rodrigues. Presente. Luiz Felipe Silva dos Reis. Presente. Valdineide Paula Silva. Presente. Havendo número legal, declaro aberto esta sessão. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária realizada dia 23 de março de 2026. Considera-se aprovada a ata da sessão ordinária realizada dia 23 de março de 2026. Passaremos à leitura das matérias constantes para o expediente. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 041/2026 do gabinete do prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Valdineide Paula Silva, com um cordial cumprimento, encaminha Vossa Excelência e demais pares, em conformidade com o artigo 66, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal, a prestação de contas anual do exercício de 2024, contendo confirmação de entrega da remessa do módulo DCA-SP/C, anexos PCA 2025, relatório do controle interno, parecer do Conselho do Fundeb, decretos de caráter financeiro, extratos bancários, saldo 31/12 de 2025, extratos das aplicações financeiras em 2025, prestação de contas 2025. Na oportunidade, informo que o envio da prestação de contas do município ao TCE Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi realizada no dia 11/3 de 2026. Atenciosamente, Joel Silva, Prefeito Municipal. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 52/2026 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura de Pedralva. Senhor Presidente, a Prefeitura Municipal de Pedralva, Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, encaminhar o estudo de custos relativos ao consumo de impressões, com o objetivo de conferir maior transparência aos gastos públicos, bem como apresentar as medidas adotadas para a racionalização das despesas administrativas. No período analisado, foi identificado o consumo total de 53.935 folhas, correspondendo a 107,87 pacotes de papel, além da utilização de insumos e materiais correlatos. Custos apurados no período: papel sulfite, 107,87 pacotes, R$ 2.532,86. Toners, 10,79 unidades, R$ 971,10. Clips tipo bailarina, 172 unidades, R$ 53,67. Pastas, 100 unidades, R$ 190. Pastas AZ, 6 unidades, R$ 12,20, R$ 73,20. Custo total anual, R$ 3.820,83. À luz dos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e desenvolvimento sustentável, previstos na Lei nº 14.133/2021, verifica-se a necessidade de revisão dos procedimentos administrativos relacionados ao uso do papel e demais materiais físicos. Destaca-se que a administração municipal encontra-se em processo de implantação do projeto Sem Papel, com o objetivo de modernizar os fluxos administrativos e reduzir significativamente o uso de documentos impressos.
Diante desse contexto, foi adotada a suspensão das impressões físicas para o encaminhamento de documentos administrativos, passando a ser realizada a entrega por meio digital, mediante utilização de dispositivos de armazenamento, HD, e outros meios eletrônicos oficiais. A medida visa redução dos custos com papel, toners e materiais de arquivamento, maior eficiência e celeridade nos processos administrativos, diminuição do impacto ambiental, alinhamento às boas práticas de gestão pública, a otimização dos espaços destinados ao arquivamento de documentos mediante a redução do volume físico armazenado e a consequente melhoria na organização, acessibilidade e gestão dos arquivos administrativos. Nesse sentido, convidamos esta egrégia Câmara Municipal a somar esforços com o Poder Executivo na adoção de práticas voltadas à redução do uso do papel, especialmente no que se refere à tramitação e ao envio das contas anuais em formato digital, de modo que, de forma conjunta e coordenada, possamos promover a modernização administrativa, a economicidade dos recursos públicos e a regularização definitiva dos fluxos documentais em meio eletrônico. Ressalta-se que tal iniciativa está em consonância com os princípios que regem a administração pública. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Patrícia Graziele Barbedo, Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. Solicito que seja feita a leitura do ofício número 070/2026 do Secretário Municipal de Educação da Prefeitura de Pedralva. Ilmo. Venho, por meio deste, tornar público e convidar a todos para a participação de 2 eventos em celebração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O primeiro simpósio intersecretarial do espectro autista. Será um evento realizado com a união das secretarias municipais para debater, discutir e aprender sobre a causa. O dia 7/4 será direcionado aos professores da Rede Municipal de Educação, com o tema Gestão de Crises no Autismo, às 18 horas, na quadra da Escola Municipal Coronel Gaspar. O dia 8/4 será direcionado aos pais e responsáveis com o tema Experiências, Direitos e Caminhos, também às 18 horas, na quadra do Coronel. E dia 9/4 para os funcionários da Prefeitura com o tema Conhecendo o TA, História, Comportamento e Vivência, às 9 horas, no Centro Cultural. Aproveito o ensejo para também divulgar o evento de autoria do nobre vereador Luiz Felipe dos Reis, em parceria com a PAI de Pedralva, Abril Azul, conscientização sobre o autismo, com a psicopedagoga Walca Guimarães Araújo, no Salão da Câmara Municipal, no dia 9/4, às 14 horas. Relembro que o transporte está liberado para pais e responsáveis da área rural que queiram participar. Atenciosamente, Luiz Otávio Gonzaga Ribeiro, Secretário Municipal de Educação. Solicito que seja feita a leitura do projeto de lei número 21/2026 da mesa diretora da Câmara Municipal de Pedralva. Projeto de Lei número 21/2026 autoriza, no âmbito do Poder Legislativo do município de Pedralva, o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores públicos da Câmara Municipal nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 13 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Pedralva, Estado de Minas, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Pedralva autorizada a efetuar o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos seus servidores efetivos estáveis, inclusive anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes previstos na legislação municipal correspondentes ao período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, observadas as disposições da Lei Complementar Federal número 226, de 13 de janeiro de 2026. Parágrafo único. O pagamento retroativo previsto neste artigo observará rigorosamente os limites estabelecidos pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as normas constitucionais aplicáveis ao controle de despesas com pessoal. Artigo 2º. A autorização prevista nessa lei está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 3º. A implementação do pagamento retroativo observará cronograma a ser definido por ato da mesa diretora, respeitados os limites fiscais vigentes e a programação financeira da Câmara Municipal.
Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo, podendo ser suplementadas, se necessário, nos termos da legislação vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade adequar a legislação do Poder Legislativo Municipal às disposições da Lei Complementar Federal nº 226, de 13 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar nº 173/2020, passando a autorizar os entes federativos a efetuarem o pagamento retroativo de vantagens funcionais que permaneceram suspensas durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Durante o período de vigência da LC número 173/2020, diversos direitos de natureza funcional ficaram temporariamente suspensos, como medida excepcional de contenção de despesas públicas. Com a alteração promovida pela LC número 226/2026, tornou-se juridicamente possível autorizar o pagamento retroativo dessas vantagens, desde que observados os limites fiscais e a disponibilidade orçamentária. A iniciativa, no âmbito do Poder Legislativo, encontra respaldo no princípio da autonomia administrativa e financeira da Câmara Municipal, assegurado pelo artigo 2º da Constituição Federal e pelo artigo 29-A da Constituição da República, que garante ao Legislativo Municipal a gestão de sua própria estrutura administrativa e de seu orçamento. A proposta reforça a segurança jurídica, evita litígios desnecessários e assegura tratamento isonômico entre os servidores municipais e os servidores do Poder Legislativo, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios da legalidade, moralidade e responsabilidade na gestão pública. Importante destacar que a execução da medida dependerá da efetiva disponibilidade financeira da Câmara Municipal e do respeito aos limites constitucionais de despesa com pessoal, não havendo imposição automática de pagamento sem planejamento orçamentário. Desta forma, o presente projeto harmoniza o ordenamento municipal com a legislação federal vigente, preservando o equilíbrio fiscal e autonomia institucional do Poder Legislativo. Pedralba, Minas Gerais, 23 de março de 2026. Valdineide Paula Silva, presidente. Davi Moisés Veloso, vice-presidente. Kedri Maria Rodrigues, secretária. Não havendo inscrito para a tribuna livre, passaremos à ordem do dia. Passaremos à discussão e votação de moção. Solicito que seja feita a leitura da moção de aplauso e congratulações de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Moção de aplausos e congratulações. O vereador que este subscreve apresenta à mesa, lida em plenário, nos termos regimentais, a presente moção de aplausos e congratulações ao servidor público municipal, Francisco Fernandes de Paiva, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade pedralvense, marcados por dedicação, responsabilidade e elevado senso de dever público. Admitido no serviço público municipal em 1º de março de 2018, o homenageado exerceu suas funções ao setor de educação, atuando como motorista, atividade que possui papel essencial na garantia do acesso à educação e na segurança dos usuários do transporte público. Sua atuação contribuiu diretamente para assegurar o direito fundamental à educação, viabilizando o deslocamento seguro e digno de estudantes e demais usuários. Durante toda sua trajetória, destacou-se pelo compromisso com a excelência no serviço público, pautando sua conduta pela prudência, ética e respeito. Demonstrou, de forma contínua, responsabilidade no exercício de suas atribuições, sendo exemplo de profissionalismo e dedicação. Importa ressaltar que servidores como o homenageado são pilares do funcionamento eficiente da administração pública, sendo responsáveis, muitas vezes de forma silenciosa, pela efetividade das políticas públicas e pela qualidade dos serviços ofertados à população. Nesse sentido, sua contribuição foi significativa para o fortalecimento da confiança da comunidade nos serviços municipais. Por ocasião de sua aposentadoria, ocorrida em 30 de dezembro de 2025, esta Casa Legislativa expressa sua profunda gratidão e reconhecimento por sua trajetória exemplar, que dignifica o serviço público e enaltece os valores da responsabilidade, dedicação e respeito ao próximo. Que a presente moção se constitua em registro público de reconhecimento e apreço, como justa homenagem à sua trajetória exemplar no serviço público, ao mesmo tempo em que esta casa lhe deseja uma aposentadoria plena, repleta de saúde, tranquilidade e novas realizações, como merecida recompensa por anos de dedicação à coletividade. Câmara Municipal de Pedralba, 6 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Gerson Papo de Souza.
Coloco em votação a moção. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura da moção de aplauso e congratulações de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Moção de aplausos e congratulações. O vereador que este subscreve apresenta à mesa, lida em plenário, nos termos regimentais, apresente moção de aplausos e congratulações à senhora Mariângela Lopes Pereira Braga, servidora pública e professora, em reconhecimento à sua notável trajetória profissional e à sua inestimável contribuição à educação. Admitida no serviço público em 1º de fevereiro de 1998, Mariângela Lopes Pereira Braga construiu, ao longo de quase 28 anos, uma carreira pautada pelo compromisso com a formação cidadã, pela excelência no exercício do magistério e pela dedicação incansável à construção de uma sociedade mais justa por meio da educação. Sua atuação foi marcada não apenas pelo domínio técnico e pedagógico, mas, sobretudo, por uma postura ética, humana e sensível, características que a tornaram uma educadora admirada por alunos, respeitada por colegas e reconhecida pela comunidade. Ao longo de sua jornada, contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento intelectual e social de inúmeras gerações, deixando marcas profundas na vida de todos aqueles que tiveram a oportunidade de aprender sob sua orientação. Mais do que transmitir conhecimentos, Mariângela desempenhou o papel de formadora de valores, incentivando o pensamento crítico, a cidadania e o respeito mútuo, atributos indispensáveis à construção de um futuro melhor. Seu legado ultrapassa os limites da sala de aula, refletindo-se na transformação concreta da realidade educacional e social do município. Sua aposentadoria, ocorrida em 30 de janeiro de 2026, não representa apenas o encerramento de um ciclo profissional, mas a consolidação de uma história exemplar de serviço público cuja relevância merece o reconhecimento formal desta Casa Legislativa. Diante do exposto, esta Casa manifesta seu mais elevado apreço e profunda gratidão, rendendo justos aplausos à senhora Mariângela Lopes Pereira Braga, ao tempo em que lhe deseja uma nova etapa de vida repleta de saúde, serenidade e realizações, certa de que seu legado permanecerá como inspiração para as presentes e futuras gerações. Câmara Municipal de Pedralba, 6 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Coloco em votação a moção. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura da moção de aplauso e congratulações da autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Moção de aplausos e congratulações. O vereador que este subscreve apresenta à mesa, lida em plenário, nos termos regimentais, apresente moção de aplausos e congratulações ao servidor público Arsênio Rodrigues, em reconhecimento à sua notável trajetória funcional e aos inestimáveis serviços prestados à administração pública e à comunidade pedralvense. Admitido em 2 de setembro de 1991, o homenageado construiu, ao longo de mais de 3 décadas de serviço público, uma carreira pautada pela dedicação, pela responsabilidade e pelo compromisso com o interesse coletivo no exercício da função de ajudante de serviços gerais junto à Prefeitura Municipal de Pedralva. Em um cargo muitas vezes silencioso, porém essencial para o pleno funcionamento da máquina pública, o senhor Arsênio Rodrigues destacou-se pela constância, pela ética profissional e pela disposição em servir, contribuindo diretamente para a manutenção da ordem e da qualidade dos espaços públicos, refletindo assim no bem-estar e na dignidade de toda a população. Sua conduta sempre foi marcada pelo respeito aos colegas, pela colaboração dos superiores e pela conscientização do papel social que desempenhava, atributos que consolidam sua imagem como exemplo de servidor comprometido com os princípios da administração pública, especialmente a eficiência, a moralidade e o zelo pelo patrimônio público. A aposentadoria, ocorrida em 28 de fevereiro de 2026, não representa apenas o encerramento de um vínculo funcional, mas a consagração de uma história construída com trabalho honesto, perseverança e dedicação diária, cujo legado permanecerá como referência para as atuais e futuras gerações de servidores. Diante do exposto, esta moção expressa o mais profundo reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados ao mesmo tempo em que deseja ao senhor Arsênio Rodrigues uma nova etapa de vida repleta de saúde, serenidade e realizações, como justa recompensa por sua admirável contribuição ao município de Pedralva. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador.
Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Coloco em votação a moção. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura da moção de aplauso e congratulações de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Moção de aplausos e congratulações. O vereador que este subscreve apresenta à mesa, lida em plenário, nos termos regimentais, apresente moção de aplausos e congratulações à senhora Rita de Cássia Costa Rezende, em reconhecimento à sua exemplar trajetória como servidora pública municipal e a relevante contribuição prestada à educação do município. Admitida em 31 de março de 2000, no cargo de professora da Prefeitura Municipal de Pedralva, dedicou mais de 25 anos de sua vida ao exercício do magistério, desempenhando suas funções com elevado senso de responsabilidade, ética e compromisso social. Ao longo de sua carreira, destacou-se não apenas pela competência técnica, mas, sobretudo, pela sensibilidade humana, pela vocação para ensinar e pela capacidade de transformar vidas por meio da educação. Sua atuação foi marcada pelo empenho constante na formação integral de seus alunos, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico, dos valores cidadãos e do respeito mútuo, pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e consciente. Professora Rita não apenas transmitiu conhecimentos, mas também inspirou gerações, deixando uma marca indelével na história educacional de Pedralva. A aposentadoria, ocorrida em 20 de março de 2026, representa o encerramento de um ciclo profissional digno de admiração, coroado por um legado de dedicação, amor à profissão e relevantes serviços prestados à comunidade. Seu trabalho ultrapassou os limites da sala de aula, refletindo diretamente no progresso social e educacional no município. Diante disto, esta Casa Legislativa expressa seu mais profundo reconhecimento e gratidão pelos anos de serviço exemplar, registrando, por meio desta moção, a justa homenagem a uma profissional que honrou o serviço público e engrandeceu a educação municipal. Que esta nova etapa de sua vida seja marcada por saúde, realizações e merecido descanso, certos de que sua história permanecerá como referência e inspiração para as futuras gerações. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Coloco em votação a moção. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura da moção de aplauso e congratulações de autoria do vereador Gerson Papo de Souza. Moção de aplausos e congratulações. O vereador que este subscreve apresenta à mesa, lida em plenário, nos termos regimentais, apresente moção de aplausos e congratulações ao servidor público municipal, Laércio Josino Honório, em reconhecimento à sua exemplar trajetória profissional e aos relevantes serviços prestados à população pedralvense. Admitido em 1º de abril de 2002 no cargo de motorista, junto ao setor de educação da Prefeitura Municipal de Pedralva, o homenageado dedicou mais de 2 décadas de sua vida ao serviço público, exercendo suas funções com elevado senso de responsabilidade, compromisso e zelo. Durante toda a sua carreira, destacou-se não apenas pela pontualidade e competência no desempenho de suas atribuições, mas também pelo respeito, cuidado e atenção dispensados aos estudantes transportados, contribuindo de forma direta para a segurança e o acesso à educação de inúmeras crianças e jovens do município. Sua atuação foi marcada por uma conduta ética irrepreensível, espírito de colaboração e constante disposição em bem servir, qualidades que o tornaram referência entre colegas e gestores. Ao longo dos anos, sua presença foi fundamental para o bom funcionamento do transporte escolar, enfrentando com dedicação os desafios diários da função e sempre priorizando o bem-estar dos usuários do serviço público. Seu trabalho silencioso, porém essencial, refletiu diretamente na qualidade do atendimento oferecido à comunidade. Ao se aposentar em 31 de março de 2026, encerra-se um ciclo de relevantes contribuições ao município de Pedralva, deixando o legado de profissionalismo, dignidade e compromisso com o interesse público. Diante do exposto, esta moção expressa o mais profundo reconhecimento e gratidão pelos anos de serviço dedicados, ao mesmo tempo em que deseja o Sr. Laércio Josino Honório uma aposentadoria repleta de saúde, paz e novas realizações, como justa recompensa por sua honrosa trajetória. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão a moção de autoria do vereador Gerson Papo de Souza.
Coloco em votação a moção. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão e votação de projeto de lei. Temos duas propostas em primeiro turno. O projeto de lei número 8/2026 e o projeto de lei número 19/2026. Antes de passarmos à discussão e votação dos projetos em pauta, vamos deliberar sobre um requerimento do vereador Deildo Nunes Pereira, solicitando urgência na tramitação do projeto de lei número 8/2026. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Deildo. O vereador que este subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem, através deste, com fulcro no artigo 256 do Regimento Interno, requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário conforme a legislação em vigor, a concessão de urgência especial para o projeto de lei número 8 de 2026, que autoriza, no âmbito do município de Pedralva, o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores públicos municipais, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 3 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Justificativa. Este pedido de urgência especial para o projeto de lei número 8 de 2026 é importante, porque trata do pagamento de valores que são de direito dos servidores públicos municipais. Com a publicação da Lei Complementar Federal número 226, de 3 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, passou a ser permitido o reconhecimento e pagamento de vantagens que antes estavam suspensas. Isso afeta diretamente os servidores do município, que aguardam a regularização desses direitos. Por isso, é necessário que o projeto seja analisado com rapidez para que os servidores não sejam prejudicados e possam receber o que lhes é devido o quanto antes. Vê-se que a proposta foi muito bem analisada pelas comissões permanentes, que demonstraram que a proposta está em consonância com os preceitos legais e financeiros. Sendo aprovada a tramitação em regime de urgência especial, o projeto será submetido a um único turno de discussão e votação, conforme prevê o artigo 268, inciso 1º do Regimento Interno. Conto com apoio e aprovação de meus colegas vereadores. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Deildo Nunes Pereira, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Deildo. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade a solicitação do vereador Deildo. Com a aprovação deste requerimento, o PL 8/2026 irá tramitar em turno único. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 8/2026. Parecer sobre o projeto de lei número 8 de 2026, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fundamentação. No que se refere à regimentalidade, verifica-se que o projeto foi regularmente apresentado pelo chefe do Poder Executivo, acompanhado de justificativa, observando as normas regimentais desta Casa e adequada técnica legislativa. Não há vícios formais quanto à sua apresentação ou tramitação, encontrando-se apto ao regular processamento legislativo. Quanto à constitucionalidade formal, a matéria insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, por tratar de assunto de interesse local relacionado ao regime jurídico e às vantagens funcionais dos servidores públicos municipais. A iniciativa também se mostra adequada, uma vez que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a propositura de leis que disponham sobre regime jurídico, remuneração e vantagens dos servidores públicos, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal, aplicado aos municípios pelo princípio da simetria, bem como em consonância com a Lei Orgânica Municipal. Sob o aspecto da constitucionalidade material, a proposição encontra respaldo na Lei Complementar Federal número 226/2026, que alterou a Lei Complementar número 173/2020, passando a autorizar os entes federativos a promoverem o pagamento retroativo de vantagens funcionais, cuja fruição foi temporariamente suspensa durante o período de calamidade pública. Não se verifica afronta aos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente os da legalidade, moralidade e responsabilidade fiscal, uma vez que o pagamento fica expressamente condicionado à observância das normas fiscais e à disponibilidade orçamentária e financeira do município. No tocante à legalidade, o projeto observa as disposições da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
ao condicionar a execução da despesa à existência da disponibilidade orçamentária e financeira e ao respeito aos limites legais. Todavia, nos termos dos artigos 16 e 17 da referida lei, a criação ou ampliação de despesa depende da apresentação do demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, o qual constitui o requisito formal indispensável à regularidade da tramitação da matéria, devendo ser devidamente juntado aos autos do projeto e que poderá ser requerido ao Executivo pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, quando da análise da proposta. Conclusão. Diante do exposto, esta comissão opina pela regimentalidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 8/2026, condicionando-se, contudo, sua regular tramitação à apresentação do respectivo demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2026. Deildo Nunes Pereira, secretário-relator, votou de acordo com o relator José Paulo da Silva, presidente, Davi Moisés Veloso, vice-presidente. Da Comissão de Serviços Públicos, Obras e Administração Municipal. Fundamentação. Trata-se do projeto de lei número 8/2026, que dispõe sobre o pagamento retroativo de vantagens aos servidores públicos municipais relativas ao período da pandemia. A proposta mostra-se oportuna, uma vez que busca regularizar situação funcional decorrente de período excepcional vivenciado pela administração pública. A recomposição de vantagens eventualmente não implementadas contribui para a estabilidade das relações administrativas, fortalece o ambiente institucional e reduz a possibilidade de questionamentos ou demandas futuras, envolvendo direitos funcionais. Tal medida favorece a organização interna da administração municipal e promove maior segurança nas relações entre o ente público e seus servidores. Sob o aspecto do atendimento ao servidor público municipal, a iniciativa representa medida de valorização e reconhecimento do trabalho desempenhado, especialmente em contexto adverso como o da pandemia. O pagamento retroativo, quando destinado à recomposição de situação funcional afetada por circunstâncias extraordinárias, não configura privilégio, mas sim providência de equidade administrativa. A medida tende a fortalecer a confiança institucional, estimular o comprometimento do quadro funcional e reafirmar o respeito da administração aos direitos de seus servidores. Conclusão: esta comissão entende que o projeto de lei número 8/2026 revela-se medida adequada, oportuna e alinhada ao interesse de boa administração. A proposta contribui para a harmonização das relações funcionais e para o reconhecimento institucional do quadro de servidores municipais, razão pela qual esta comissão manifesta-se favoravelmente à sua tramitação. Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2026. Gerson Papo de Souza, secretário-relator, votou de acordo com o relator Ketri Maria Rodrigues, presidente, Luiz Felipe Silva dos Reis, vice-presidente. Da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Fundamentação. O projeto em análise foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, tendo sido verificado que o projeto mostra-se regular, bem como foi analisado pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa, que emitiu parecer favorável. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do prefeito municipal, no qual ele almeja autorização no âmbito do município de Pedralva o pagamento retroativo de vantagens funcionais aos servidores públicos municipais, nos termos da Lei Complementar Federal número 226, de 3 de janeiro de 2026, que alterou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Durante a vigência do regime excepcional instituído pela LC número 173/2020, diversas vantagens de natureza funcional permaneceram suspensas como medida de contenção de gastos públicos. Com o encerramento do estado de calamidade, o restabelecimento do equilíbrio fiscal e a edição da LC número 226/2026 tornou-se juridicamente possível e socialmente justo autorizar o pagamento retroativo dessas vantagens, desde que observados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e a efetiva disponibilidade orçamentária e financeira do município. Em relação ao impacto orçamentário e financeiro, a proposição adotou técnica legislativa adequada ao condicionar expressamente a implementação do pagamento retroativo à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos do artigo 2º, bem como a observância de cronograma a ser definido pelo Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 3º, sempre em consonância com os limites e condições estabelecidas na legislação fiscal vigente.
Destaca-se, após solicitado por esta comissão, o projeto de lei foi instruído com a estimativa do impacto financeiro orçamentário, o que garante uma análise mais técnica por esta comissão sobre o orçamento do município e sobre o índice da folha de pagamento dos servidores públicos. Portanto, o presente projeto de lei não afronta nenhum requisito orçamentário ou financeiro desta comissão. Conclusão. Diante do exposto, esta relatoria conclui que o projeto de lei em análise preenche os requisitos necessários para sua aprovação na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Assim, esse relator é favorável à aprovação da proposta e à continuidade dos trâmites necessários, e logo após, devendo ser enviado ao plenário para a deliberação dos nobres etes. Dadas comissões, 27 de março de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, secretário-relator, votou de acordo com o relator Alexandre Jonathan de Souza, presidente, Carlos Alberto Vilas Boas, vice-presidente. Coloca em discussão único o projeto de lei 08/2026. Coloca em votação único o projeto de lei número 8/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei número 8/2026 em turno único por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 19/2026. Parecer sobre o projeto de lei número 19 de 2026, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fundamentação. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa parlamentar que visa autorizar, no âmbito municipal, o sepultamento de animais domésticos junto a seus tutores, observadas as condições a serem estabelecidas pelo poder público. No que concerne ao aspecto regimental, verifica-se que a proposição atende aos requisitos previstos no regimento interno desta Casa Legislativa, tendo sido apresentada por agente legitimado e observando a tramitação adequada, não havendo óbices quanto a seu regular processamento. Sob o prisma da constitucionalidade, a matéria encontra respaldo na Constituição Federal, especialmente no que se refere à competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual. Ademais, não se identifica afronta a princípios constitucionais ou invasão de competência de outros entes federativos, estando a proposta em consonância com a ordem constitucional vigente. No tocante à legalidade, o projeto não apresenta vícios formais ou materiais, uma vez que não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo nem contraria normas infraconstitucionais aplicáveis à matéria. A proposição se insere dentro das atribuições legislativas do município e respeita o ordenamento jurídico como um todo. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela regular tramitação do projeto de lei número 19/2026, por estar em conformidade com os aspectos de regimentalidade, constitucionalidade e legalidade. Sala das Comissões, 26 de março de 2026. Deildo Nunes Pereira, secretário-relator, votou de acordo com o relator José Paulo da Silva, presidente, Davi Moisés Veloso, vice-presidente. Coloca em primeira discussão o projeto de lei número 19/2026. Senhor presidente, permissão para fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, entendo a iniciativa do vereador Gerson, na propositura do projeto, mas eu quero me posicionar contra o projeto. Por que eu sou contra o projeto, presidente? Essa questão desse projeto, ela para mim, eu falo assim, né, ao analisar o projeto, ela vai muito além, não é só as questões sanitárias, mas ela tem muito também, para mim, uma questão de fé de cada indivíduo, né? Cada cidadão tem uma forma de enxergar, né, isso das formas religiosas, e alguns podem achar interessante, mas outros, na questão religiosa, eu acredito que fere bastante. Eu conversei bastante com as pessoas, e por onde eu andei, né, com as pessoas que eu conversei, a maioria, né, das pessoas que eu conversei se posicionaram contra o referido projeto. Esse é um projeto, senhor presidente, que no futuro ele pode até gerar alguns atritos familiares, né, o que é o que a gente não busca aqui. Pensa bem, senhor presidente,
Uma vez você, dentro de uma família, você tem um túmulo, tem diversas pessoas, cada pessoa conversa, pensa de uma forma. Você imagina uma pessoa querendo enterrar ali, né, o seu animal, que ele tem estimação, mas outra parte da família não concorda por questão de fé, por questão de humanidade. Como é que vai ficar a situação? Vai gerar um atrito. Outra situação que me preocupa, senhor presidente, todos os corpos, quando você vai enterrar, ele tem um prazo, né, para ele em decomposição. Vamos supor, você enterrou um ente querido ali e no intervalo você acaba enterrando um gato, por exemplo, naquele período. E passa uns 2 meses, vem a falecer, né, um ente querido. Como é que você vai fazer com esse ente querido? Você vai ter que arrumar outro túmulo, vai ter que colocar em outro local, ou vai ter que abrir, o funcionário que está trabalhando ali vai ter que abrir aquele túmulo e pegar aquele animal. E tem questões também, alguns corpos, no meu entendimento, chega a ferir até um pouco o respeito com a pessoa que está ali, né, descansando. Então, por isso, por ter essa visão, por ter esse pensamento, senhor presidente, eu vou votar contra o projeto de lei. Senhor presidente, permissão fazer outra palavra sentado? Permissão concedida. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público aqui presente, boa noite quem nos acompanha pela rede social também. Um projeto da iniciativa do colega vereador Gerson, entendo, né, o que ele busca no projeto, tanto na causa animal, quanto esse cuidado do sentimento, né, de quem tem um animalzinho ali na hora que morre, que é deixar próximo ali do túmulo, né, do dono. Mas é uma situação que me preocupa também, porque o cemitério é um local coletivo. Então, na hora que o dono, né, a família ali do túmulo, autoriza esse sepultamento de um animal ali junto, via de consequência, quem está do lado também está aderindo àquela situação. E pode ser que a pessoa que esteja do lado não concorde com isso. Entendo que o cemitério tem outra finalidade. Mas que seja essa escolha da pessoa, que é o dono, né, do animal, mas o lugar ele tem mais outros túmulos muito próximo. Então você acaba fazendo com que aquelas outras famílias que têm familiares ali passem a aderir e possa ser que não concorde. Então não é um lugar individual, é um lugar coletivo. Então, por esse motivo, senhor presidente, é um dos fatores que eu deixo esse projeto um pouco complexo para a gente votar. Uma segunda situação também, senhor presidente, alguns princípios e valores que a gente não pode renunciar. Então, principalmente a questão do cemitério. Tem gente que tem aquele aspecto religioso, de estar lá e orar, né? E eu acredito que isso não vai ser bem aceito pelo que a gente já vê na tramitação desse projeto. Mas eu entendo a ideia do projeto pelo vereador, e até comentei com os colegas vereadores. Se fosse proposto para nós aqui um local, pela prefeitura, disponibilizar um local para que pudesse, né, enterrar esses animais, porque tem muitas pessoas que não têm condição, não tem um terreno, um sítio, um lote na roça, quando perde um animal. Se a prefeitura disponibilizasse esse local para que a família fosse lá, quando morresse um cachorro, pudesse fazer, né, enterrar o animal ali e ter aquele sentimento ali na hora do enterro e fazer aquele procedimento que quer fazer, já que às vezes não tem nem lugar para colocar, eu acho que seria interessante a prefeitura disponibilizar um espaço, uma área verde, aí, tanto de loteamento que a prefeitura tem, disponibilizar esse espaço para que pudesse, o cidadão que não tivesse um local para enterrar, pudesse levar naquele local e enterrar. Mas aí, junto ao cemitério, hoje eu tenho que votar contra o projeto, que eu não concordo. Obrigado, presidente. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 19/2026. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Reprovado por 7 votos a 1. O projeto de lei número 19/2026 em primeiro turno. Passaremos à discussão e votação de requerimento. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Deildo.
O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que seja realizada com a máxima urgência a manutenção e reparação de um buraco existente em trecho da rua Coronel Machado, localizado em frente à residência dos familiares do saudoso senhor, conhecido por Pedro Tiana. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão das condições precárias do referido trecho da via pública, onde há um buraco que vem se ampliando progressivamente, causando sérios transtornos à população. Destaca-se que a Rua Coronel Machado é uma via central e importante acesso de entrada da cidade, com intenso fluxo de veículos e pedestres, o que agrava ainda mais a situação. O problema compromete significativamente a trafegabilidade, dificultando o trânsito e aumentando o risco de acidentes, especialmente em períodos noturnos ou chuvosos. Além disso, a situação pode ocasionar danos materiais a veículos e colocar em risco a integridade física dos usuários da via. Ressalta-se ainda que a falta de manutenção adequada contribui para a deterioração progressiva da via, podendo gerar custos mais elevados ao erário público caso não haja intervenção em tempo oportuno. Câmara Municipal de Pedralva, 25 de março de 2026. Deildo Nunes Pereira, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Deildo. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador José Paulo. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito providências quanto à situação da via pública localizada na região conhecida como Rua dos Vianas, neste município, sendo necessárias as seguintes melhorias. 1. A realização de manutenção urgente da via, com medidas paliativas como nivelamento e cascalhamento. 2. Esclarecimento sobre o planejamento para a execução do calçamento prometido. E 3. Caso a obra dependa de recursos estaduais, que sejam informadas as providências já adotadas pelo Executivo Municipal. Justificativa. Conforme relatos de moradores e verificação in loco, a referida via encontra-se em condições precárias, com grande acúmulo de barro, dificultando significativamente o tráfego de veículos e pedestres, especialmente em períodos chuvosos. Ressalta-se que, anteriormente ao período eleitoral, houve promessa de realização de calçamento na mencionada rua. Entretanto, até a presente data, não foram iniciadas as obras. Ademais, moradores informam que, em ocasião anterior, funcionários da Secretaria de Obras estiveram no local, porém alegaram impossibilidade de execução do serviço com a motorniveladora disponível, não havendo retorno posterior nem adoção de medidas alternativas, como utilização de outros equipamentos ou ampliação de cascalho para melhoria emergencial da via. As melhorias requeridas são necessárias para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida dos moradores da localidade. Câmara Municipal de Pedralva, 27 de março de 2026. José Paulo da Silva, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador José Paulo. Senhor presidente, caros colegas vereador, internautas, plateia aqui presente, o ex-vice-prefeito Dionísio, uma boa noite. Senhor presidente, todos os vereadores conhecem aquela rua lá, conhecida como Rua dos Vianas, que hoje já tem o nome da matriarca da família, né? É uma rua dentro do perímetro urbano, é uma rua estreita, onde a máquina, a patrol, ela não consegue fazer o serviço lá. Mas nem por isso ela tem que ficar abandonada. Tem que encontrar uma solução. E uma das soluções seria calçar aquela rua. Do calçamento até o final da rua, são 360 metros mais ou menos. E como é uma rua estreita, tenho certeza que vai gastar pouco material, vai gastar pouco serviço e vai resolver o problema da família lá dos Vianas. E depois que for construído aquele loteamento na parte de cima do terreno, toda a água que desce está passando por dentro dessa rua. Então o senhor imagina como que fica a rua nos dias de chuva. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento da vereadora Kathleen.
A vereadora que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas com a máxima urgência melhorias na estrada do bairro Posses, a saber: 1. A realização de roçada ao longo da estrada, tendo em vista que em diversos pontos o mato já tomou conta da via. 2. A manutenção e desobstrução dos bueiros existentes. 3. O cascalhamento dos trechos mais críticos, a fim de garantir melhores condições de tráfego e segurança. Justificativa. Apresento o presente requerimento em razão das precárias condições de diversos trechos da referida via, que vem causando transtornos aos moradores e usuários, comprometendo a trafegabilidade e a segurança de todos que utilizam a estrada diariamente. Cumpre destacar que no sábado, dia 21/3/2026, foi realizada uma manutenção em um pequeno trecho da estrada, o qual não se encontrava em situação tão crítica, enquanto pontos próximos, em condições significativamente piores, não receberam qualquer intervenção, o que reforça a necessidade de uma ação mais ampla e efetiva por parte do Poder Executivo. Essas ações são importantes para assegurar o direito de ir e vir dos moradores, bem como para evitar maiores danos à infraestrutura local. Câmara Municipal de Pedralba, 30 de março de 2026. Ketri Maria Rodrigues, vereadora. Coloco em discussão o requerimento da vereadora Ketri. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito providências quanto à retirada de terra que deslizou para a beirada da estrada do bairro Contendas, nas proximidades da propriedade dos familiares do saudoso senhor Duda. Justificativa. A referida estrada foi recentemente recuperada no ano de 2025, representando um importante investimento público para a melhoria da mobilidade da comunidade local. Contudo, devido às chuvas e à instabilidade do solo nas margens, houve deslizamento de terra que se acumulou na lateral da via. Essa situação compromete o escoamento adequado das águas pluviais, favorece novos processos erosivos e pode causar o estreitamento da pista, aumentando o risco de acidentes. Além disso, caso não seja realizada a intervenção em tempo hábil, há grande possibilidade de danos progressivos à estrutura da estrada, o que poderá demandar futuramente serviços mais complexos e onerosos aos cofres públicos. Dessa forma, a retirada da terra acumulada e a devida manutenção das margens se mostram medidas preventivas essenciais para garantir a durabilidade da obra realizada, a segurança dos usuários e a boa trafegabilidade da via. Câmara Municipal de Pedralba, 30 de março de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito realização de serviços de manutenção na estrada do bairro Posses, especificadamente no trecho conhecido como Serra do Balaio. Justificativa. O referido trecho da estrada encontra-se com alguns pontos danificados, necessitando de melhorias pontuais para garantir melhores condições de tráfego. Destaca-se principalmente a necessidade de intervenções relacionadas ao escoamento da água das chuvas, a fim de evitar o agravamento dos danos existentes e proporcionar maior segurança aos usuários da via. Além disso, faz-se necessária a realização de capina orgânica nas margens da estrada, bem como a limpeza dos bueiros. Após a secagem do mato, solicita-se a limpeza das sarjetas e o nivelamento do leito da estrada, visando melhorar a drenagem e a trafegabilidade. Diante disso, solicita-se a execução dos serviços mencionados. Câmara Municipal de Pedralba, 30 de março de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que seja realizada a substituição dos pranchões do passador de gado localizado na estrada do bairro Balaio, especificadamente no trecho que corta a propriedade do senhor Célio Fernandes. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão das condições precárias em que se encontram os pranchões do referido passador de gado, comprometendo a segurança de veículos, pedestres e produtores rurais que utilizam diariamente a via. Destaca-se que o senhor Célio Fernandes, há aproximadamente 2 anos, realizou por conta própria a construção em alvenaria das laterais do passador de gado, contribuindo significativamente para a melhoria da estrutura. No entanto, os pranchões instalados encontram-se desgastados e
inadequados, o que compromete a funcionalidade completa da obra. A situação atual oferece riscos de acidentes, dificulta o escoamento da produção local, tornando urgente a intervenção do poder público para a devida substituição dos pranchões. Desta forma, a medida ora solicitada visa garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para toda a comunidade. Câmara Municipal de Pedralba, 30 de março de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam tomadas providências urgentes para a recuperação e manutenção da estrada vicinal que serve como atalho de ligação entre o bairro Contendas e o bairro Posses, passando pela propriedade do senhor conhecido como Pilão, com a realização de serviços como patrulhamento, cascalhamento, drenagem e demais melhorias necessárias. Justificativa. A estrada vicinal que interliga os bairros Contendas e Posses, passando pela propriedade do senhor conhecido como Pilão, encontra-se em más condições de conservação, com trechos irregulares, lama e deficiência de drenagem, dificultando o tráfego de veículos e pedestres, sobretudo em períodos chuvosos. Ressalta-se que um dos principais problemas da via é um bueiro existente no local, que não está realizando o escoamento adequado das águas pluviais, provocando acúmulo de água e contribuindo diretamente para a deterioração da estrada com formação de erosões e pontos de difícil acesso. Destaca-se ainda a situação da estrada tem prejudicado o escoamento da produção agrícola do senhor Pilão e de outros produtores rurais da região, causando dificuldades no transporte das lavouras, aumento de custos e possíveis prejuízos. Câmara Municipal de Pedralba, 30 de março de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Gerson. Boa noite, senhor presidente, vereadores, senhores vereadores, público presente, a presença aqui do nosso ex-vice-prefeito, do Dionísio, e também quem nos acompanha pela rede social. O que acontece lá no bairro entre Contendas até saindo das Posses, tem um Pilão, que já foi feito vários requeramentos, vereador Zé Paulo, Luiz Felipe, Carlinho, todos já pediram, a estrada não está boa, mas só que agora lá acontece, tem uma ponte lá, as manilhas já entupiu tudo, esses dias amassou um carro lá, e então ele pediu para que, falou, ó, já teve vários vereadores aqui, Gerson, ninguém resolveu nada. Aí eu peguei e falei assim, ó, eu vou falar com o prefeito. Falei, o prefeito se comprometeu a arrumar, porque ele não está conseguindo tirar nem a safra dele de café. Caminhão não passa, nem carreta está passando mais. Aí diz que vai tomar providência, espero que seja tomado, porque não está conseguindo tirar os produtos dele. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, quero compartilhar com o vereador Gerson esse requerimento, mas deixar bem registrado que quase todos os vereadores aqui fizeram o requerimento, inclusive a Vossa Excelência, Luiz Felipe, Carlinho, eu, né? É uma vergonha. O ano passado foi preciso do Pilão pagar para descer o café até aqui na estrada Contendas, aqui embaixo, para tirar o café de lá. E não é só a questão de tirar o café, e os insumos, o adubo que tem que levar, e os carros que quando precisa sair com uma pessoa aí doente, urgente. Inclusive, não, vereador, nós estivemos lá presente lá, viemos todo o serviço, eu, vereador Deildo, vereador Ney, vereador Davi, e nós conversamos com o chefe do departamento, eles, infelizmente, passou o ano, passou o período da chuva, tudo, e eles não fizeram o serviço. Mas agora eu acredito que vai fazer. Por quê? As máquinas voltaram a funcionar, compraram os tubulão que devia ser comprado. Eu espero, senhor presidente, que agora atenda o pedido e faça o serviço daqueles familiares do Pilão, de toda pessoa que mora lá. Muito obrigado, senhor. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson.
O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito recuperação adequada do calçamento em uma rua do loteamento Pinheirinho, em frente ao depósito do senhor Alain, bem como a verificação e o devido reparo do vazamento de água existente nas proximidades do referido local, além da adoção de medidas necessárias para garantir a correta recomposição da via após intervenções realizadas pela Copasa. Justificativa. Após a realização de serviços pela Copasa no local, o calçamento não foi recomposto de forma adequada, resultando na formação de um buraco que vem acumulando água das chuvas. Tal situação causa transtornos à população, oferecendo riscos à segurança de pedestres e motoristas, além de contribuir para a proliferação de insetos. Além disso, foi identificado vazamento de água nas proximidades, que escorre pela lateral da via, agravando ainda mais as condições do local e evidenciando a necessidade de intervenção urgente para a solução do problema. Diante disso, faz necessária a adoção de providências com a maior brevidade possível. Câmara Municipal de Pedralva, 30 de março de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Gerson. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas com urgência as seguintes providências na rua Dona Miquita: limpeza e roçada do mato existente no barranco, retirada de entulhos e vegetação excessiva, execução de obras de contenção do barranco, muro de arrimo, gabião ou solução técnica adequada, e implantação de sistemas de drenagem para evitar o escoamento de terra, manutenção e desobstrução da calçada afetada. Justificativa: conforme demonstram as imagens anexas, o barranco localizado na rua Dona Miquita encontra-se em estado crítico, com grande quantidade de vegetação alta e sinais evidentes de erosão. Observa-se que há deslizamento de terra sobre a calçada, comprometendo a passagem de pedestres e oferecendo riscos à segurança da população. Ressalta-se ainda que na parte superior do barranco existem residências e uma viela, o que aumenta significativamente o risco de acidentes, especialmente em períodos chuvosos. A situação atual pode evoluir para desmoronamento, colocando em perigo moradores, transeuntes e imóveis próximos, sendo necessária intervenção urgente do Poder Executivo. Câmara Municipal de Pedralva, 1º de abril de 2026. Gerson Papo de Souza, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Gerson. Coloca em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador José Paulo. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito construção de um bueiro em frente à Unidade Básica de Saúde, UBS, do bairro Contendas, bem como a limpeza e desobstrução dos bueiros existentes na Serra do bairro Posses, no sentido bairro Contendas. Justificativa: a presente solicitação se faz necessária em razão de todos os bueiros da referida via estarem entupidos, o que tem ocasionado o acúmulo de grande volume de água pluvial. Durante períodos de chuva, a água escoa de forma intensa e descontrolada, invadindo propriedades particulares, especialmente as residências dos senhores Zé do Ari e João do Ari. Destaca-se que a água tem adentrado nas cisternas dessas residências, comprometendo a qualidade da água utilizada para consumo e atividades domésticas, configurando risco à saúde dos moradores. Diante disso, torna-se urgente a adoção de medidas por parte do Poder Executivo para solucionar o problema, garantindo segurança, saúde e melhores condições de vida à população local. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. José Paulo da Silva, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador José Paulo. Senhor presidente, quero aqui agradecer parcialmente o trabalho do chefe de departamento, o Du, mas os seus auxiliares, o Luiz e outros. Hoje de manhã, eu conversei com o Du e com o Alencar, mais o Luiz, e relatei a situação. Sábado, o Zé e o João do Ari, Vossa Excelência conhece muito bem eles, ligaram para mim e eu fui lá ver a situação. Semana passada fizeram um serviço paliativo, que ficou até muito bom, para consertar o buraco que estava ali em frente ao UBS e em frente à casa deles. Mas no consertar o buraco, levantou a estrada. A enxurrada da chuva de sexta-feira invadiu a propriedade deles. E a Vossa Excelência sabe que lá
A única fonte de água que tem para as famílias lá, e se não me engano é 5 casas, é a cisterna. E o senhor sabe disso. Eu fiquei muito preocupado. Imagina eles ficar sem água, né? Além do estrago que a enxurrada fez, invadindo a propriedade deles, e ainda ficar sem água potável para beber. Mas, graças a Deus, conversei com eles de manhã, depois pedi para a secretária da Câmara Geral fazer um requerimento para aprovar o trabalho do vereador. Por quê? O requerimento não serve só para alertar a administração pública, não. É uma prova e um documento que o vereador tem para provar o trabalho dele. Então, quero agradecer a administração, que fizeram um serviço muito bem feito, inclusive o Zé e o João do Ari ligou para mim agora à tarde, eu não tive como ir lá ver o serviço, mas eles mandaram agradecer a administração, agradecer o Du pelo trabalho que fizeram lá ontem. Aliás, hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Carlos Alberto. O vereador queixa subscreve e requer ao senhor prefeito realização de manutenção na estrada do bairro Divisa, no trecho que passa pela propriedade do senhor Neném Fernandes e se estende até a residência do senhor João, com execução de serviço de patrulhamento e colocação de cascalho. Justificativa. A referida estrada encontra-se em condições precárias, apresentando irregularidades que dificultam o tráfego de veículos e o deslocamento dos moradores da região, especialmente em períodos de chuva. A situação tem gerado transtornos e comprometido a segurança e o acesso dos usuários, tornando necessária a intervenção do Poder Executivo para garantir melhores condições de trafegabilidade e mobilidade. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, peço permissão para o uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, senhores vereador, o internauta nos assiste, o presente, o nosso amigo Dionísio, boa noite. Senhor presidente, o senhor João, semana passada, no começo da semana, me procurou, que até no Neném dá para ir o carro, me deu uma melhoradinha, mas do Neném para cima, ele não está conseguindo chegar em casa, que ele já procurou o prefeito, já procurou o chefe que cuida das estradas, por enquanto ainda não conseguiu. Então ele pediu para o prefeito atender o pedido dele, arrumar, que ele está tendo dificuldade, ele tem que tirar as mercadorias, ele já está um dia velhinho, já sofrendo, então o prefeito tem uma qualidade com ele lá. Obrigado. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Carlos Alberto. O vereador queixa subscreve e requer ao senhor prefeito realização de manutenção da estrada vicinal que liga o bairro Balaio ao bairro Abertão, com a passagem de máquina, patrulhamento e cascalhamento dos trechos mais críticos, a fim de garantir melhores condições de tráfego. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária, tendo em vista que a referida estrada encontra-se em más condições de conservação, com buracos e irregularidades que dificultam a circulação de veículos. Destaca-se que a situação tem prejudicado o transporte escolar, comprometendo o deslocamento dos alunos e colocando em risco sua segurança, além de afetar os moradores que dependem da via para suas atividades diárias. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, peço novamente para fazer outra palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, então, o humorista que puxa as crianças, ele está reclamando, ele está sofrendo com as estradas. Até tem dia para você chamar trator para arrastar ele, aí cheio de criança, fica difícil para ele, está ficando complicado, está voltando aqueles tempos de sofrimento novamente. Então, ele pediu para o prefeito, ele falou que não é tão grande o serviço, é pouca coisa, assim, porque foi feito um serviço bom na gestão passada, então é pouca coisa, apesar que estragou muito, mas não é muita coisa não, já resolveu o problema dele, tá bom? Obrigado. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Carlos Alberto. O vereador queixa subscreve e requer ao senhor prefeito adoção de providências urgentes quanto à situação dos barrancos localizados na rua Dona Miquita e na Avenida Tancredo Neves,
na entrada do bairro São José, com a realização de avaliação técnica no local, execução de obras de contenção adequada, como muro de arrimo ou outra solução eficaz, bem como a limpeza e manutenção periódica da vegetação existente. Justificativa: os barrancos situados nos referidos pontos encontram-se em condições preocupantes, apresentando riscos à segurança da população em razão da ausência da contenção adequada e do crescimento excessivo da vegetação. Essa situação contribui para a instabilidade do solo, que se agrava principalmente em períodos chuvosos, aumentando consideravelmente o risco de deslizamentos de terra. Ressalta-se que tais locais são de grande circulação de moradores, pedestres e veículos, o que eleva a possibilidade de acidentes, além de danos ao patrimônio público e privado. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a atuação do poder público para prevenir situações mais graves, garantindo maior segurança, mobilidade e qualidade de vida à comunidade. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloca em discussão o requerimento do vereador Carlos Alberto. Senhor presidente, peço novamente o uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, esse muro que a gente fala, esse pé de muro de arrimo, aqui, entrando na cidade, em frente à Maninha, então aquele barranco está desbarrancando, rodando, e tem várias casas ali, então eles se preocupam, pode cair uma casa um dia, né? E o outro é lá em frente à loja de Lourenço, no bairro São José. A gente passa já desbarrancando, e tem uma rua, às vezes pode subir um caminhão pesado, que o povo passa, ele não respeita a placa. Pode desbarrancar que dá um dano danado para a prefeitura é responsável pelo que aconteceu, né? Então a gente pede que tome providência. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Carlos Alberto. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito municipal encaminhar à Câmara Municipal informações detalhadas acerca da licitação realizada para aquisição de pedras destinadas à manutenção das estradas rurais do município. Solicita-se: 1. Qual foi a quantidade total de material, pedras, licitada? 2. Qual o valor total estimado e o valor final contratado na referida licitação? 3. Qual a empresa vencedora do certame? 4. Cópia do contrato firmado. 5. Informações sobre a execução do contrato, tais como quantidade de material já entregue, locais de aplicação, cronograma de execução, valores já pagos e saldo contratual, bem como eventuais aditivos ou alterações contratuais. Justificativa: o presente requerimento tem como objetivo garantir a transparência e o devido acompanhamento dos atos da administração pública, especialmente no que se refere à aplicação de recursos públicos destinados à manutenção das estradas rurais do município, considerando que as estradas rurais são fundamentais para o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o deslocamento da população. Torna-se imprescindível que os serviços de manutenção sejam realizados com eficiência, qualidade e dentro dos parâmetros legais. Dessa forma, é dever do Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora, buscando informações claras acerca do processo licitatório realizado para aquisição de pedras, incluindo a quantidade contratada, os valores envolvidos e a empresa vencedora, a fim de assegurar que o procedimento ocorreu de maneira regular, econômica e vantajosa para o interesse público. Além disso, a obtenção dessas informações possibilita a correta prestação de contas à população, fortalecendo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que rege a administração pública. Assim, a presente solicitação se justifica pelo interesse público e pela necessidade de acompanhamento e fiscalização dos atos do Poder Executivo. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Carlos Alberto Vilas Boas, vereador. Coloco em discussão o requerimento do vereador Carlos Alberto. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que seja feita a leitura do requerimento do vereador Luiz Felipe. O vereador que este subscreve requer ao senhor prefeito que sejam realizadas obras de melhorias nos pontos mais críticos da estrada de acesso ao bairro Santo Antônio, com colocação de pedras, cascalho e limpeza da saída de água, tendo em vista que se tratam de trechos que todos os anos apresentam problemas, principalmente no período de chuvas. Solicita-se ainda que o Poder Executivo realize com urgência a manutenção da ponte do bairro Santo Antônio. Justificativa: a situação tem causado grandes transtornos aos moradores do bairro Santo Antônio, que muitas vezes ficam impossibilitados de sair de suas casas, prejudicando o deslocamento para o trabalho, consultas médicas e até mesmo o acesso de crianças à escola, que acabam perdendo aulas devido às condições das estradas. Justifica-se o presente requerimento pela necessidade de garantir condições dignas de mobilidade e segurança aos moradores da zona rural, que dependem diariamente dessas estradas. Câmara Municipal de Pedralva, 6 de abril de 2026. Luiz Felipe Silva dos Reis, vereador.
Coloco em discussão o requerimento do vereador Luiz Felipe. Senhor presidente, peço permissão fazer uso da palavra sentado novamente. Permissão concedida. Senhor presidente, esse é um requerimento que eu apresento referente ao bairro Santo Antônio. São alguns trechos lá do bairro Santo Antônio que estão impossibilitando o transporte escolar chegar até no bairro. E aí o ônibus vem até ali no Belo Ramo, e aí os alunos ou se deslocam até ali, ou buscam os alunos que estão até naquele perímetro ali. O restante o ônibus não sobe até o bairro Santo Antônio. E isso está comprometendo de maneira grave o ensino, a educação. Porque tem alunos ali que já perderam aproximadamente 10 dias de aula. Isso é muito grave. E não é toda a estrada. São pequenos pontos. Tem até uma foto no requerimento do micro-ônibus atolado. E essa foto, ano passado, já foi retirada. É o mesmo local. Eu conheço muito bem esse local onde está atolando esse micro-ônibus. É coisa simples de resolver. São pequenos trechos que não são resolvidos. Desde o ano passado já foi cobrado. A ponte também, fiz um requerimento referente à ponte, que precisa de uma manutenção. É a única ponte do bairro. Fácil de ser resolvido. Só que os alunos estão perdendo aula. Aí é uma situação assim... Há um tempo atrás a gente queria que os professores incentivassem o aluno na sala de aula, conscientizassem o aluno a ir na aula. Hoje parece que a gente vive um retrocesso, que nós não conseguimos colocar os alunos na sala de aula por falta de estrada. Aonde chegamos? Antigamente não tinha transporte escolar, hoje o transporte escolar não consegue pegar o aluno e levar na sala de aula. Isso é um absurdo isso aí. E são poucos trechos, não é a estrada toda. Se eu não me engano, é 2 ou 3 trechos lá que segura o ônibus. E eu aqui, acompanhando a reunião, recebi mensagem lá do bairro Pedro Batista, que o ônibus encostou lá agora à tarde, na hora que foi levar as crianças. Também são 2 trechos que precisa jogar pedra lá. Senão o ônibus não vai descer, né? Aí o ônibus não entra dentro do bairro, vira nas margens da rodovia, e os pais têm que buscar os alunos ali na margem da rodovia. E para quem conhece o bairro Pedro Batista, é um bairro extenso. O pai vir buscar ali na beira da rodovia e levar a criança embora. Então, são pequenos trechos que a gente está vendo que está comprometendo a segurança dos nossos alunos e prejudicando a ausência deles na sala de aula. O conhecimento não volta mais. Aquela aula perdida, eles não vão aprender de novo. Então, eu cobro, senhor presidente, que arrume lá no bairro Santo Antônio e já aproveito para cobrar do bairro Pedro Batista também. São 2 trechos que, se não arrumar, o ônibus não consegue passar lá e está colocando em risco a segurança dos alunos. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento. Os que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passaremos aos pronunciamentos dos senhores vereadores. A palavra está livre. Excelentíssimo senhor presidente. Peço permissão para usar a palavra sentado. Permissão concedida. Excelentíssimo senhor presidente e demais colegas vereadores, o Dionísio, ex-vice-prefeito do nosso município, que está aqui hoje nos acompanhando, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, boa noite. Senhor presidente, hoje eu saí de casa, hoje eu não vou reclamar muito não, hoje eu vou ficar mais tranquilo, mas assim, tem uma situação, senhor presidente, que anda me incomodando bastante. Eu acredito que o senhor esteja passando bem mais dificuldades do que eu, porque o senhor mora ali na rua Dona Maria Cibele e está precisando de uma agilidade naquela rua, né, senhor presidente? Desde o ano passado está precisando arrumar aquela rua, toda vez que chove é um transtorno. Também aquela pracinha, faz bastante tempo que desmanchou aquela pracinha. Então, pedi para o prefeito municipal para ele dar uma atenção ali, pessoal da licitação, dar uma adiantada, porque está difícil para os moradores daquela localidade ali transitar naquele trecho, né? E principalmente naquela rua que você vira ali para o Paulo Reis, quando você vira para o Paulo Reis ali, é muito movimentado e está abaixando muito ali, até fez puseram uma travessa ali para dar uma melhorada, só que aí vai passando bastante carro, bastante, ela afunda e fica dando muito soco nos carros, né? Corre risco até de acontecer um acidente em qualquer momento. Então, pedir para o Poder Público dar uma
para o senhor prefeito dar uma acelerada naquela rua ali, ir lá, porque nem acelerar, né, senhor presidente, porque já está atrasado, né, precisa dar uma atenção ali, a população está cobrando todos os vereadores. Eu gostaria de falar de uma situação que eu tenho certeza que muita gente vai me criticar agora, sabe, senhor presidente? Vai me criticar por essa fala. Quando eu tenho uma coisa que eu não gosto, eu costumo falar, porque eu acredito que o tempo ela mostra quem está certo e quem está errado. O prefeito municipal tinha uma academia ao ar livre que estava lá no Campestre. Essa academia, concordo, precisava ser instalada, mas ele foi e colocou lá naquela pista de caminhada, sabe, senhor presidente? E num espaço onde as pessoas utilizavam para encostar os seus carros, para fazer exercício naquela pista de caminhada. Quem vai lá, vai no sentido de, geralmente, vai para correr. Então, você tem um espaço para você guardar seus carros, ele foi colocar lá. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma birra pessoal com aquelas academias. Pensa num trem que eu falo para você que é inútil. Porque é um negócio que você põe. No passado foi uma política pública que algumas pessoas acharam que funcionaria, mas você põe no bairro, passa 6 meses, aquele negócio quebra, já fica, é um pedaço que sai para um lado, é um pedaço que sai para o outro. A administração pública não dá conta de arrumar. Eu falo isso, que se você for no Pedrão hoje, faz 1 ano que a comunidade está pedindo para nós arrumar a academia ao ar livre lá. Faz 1 ano. Eu estive com o prefeito lá, sentado, conversando com a comunidade, eles pediram para dar uma olhada. E é difícil de manutenção, é difícil você arrumar uma pessoa que arruma aquilo, você tem que tirar do local, transportar, trazer. Tá aquela geringonça lá, não tem para machucar os outros. Se você vai na Pitangueira, é pedaço de ferro para tudo quanto é lá também. É um pedaço de ferro caído para um lado, um pedaço de ferro caído para o outro, que nós não damos conta de arrumar. Não dá conta que é um negócio que para mim não tem futuro. Se você vai na Bica, tá do mesmo jeito. Tem um tanto de ferro daquele lá também que tá tudo quebrado. Que não vai dar certo. Tipo assim, a gente tem vários locais. Se for na Lagoa, então, tá só o ferro. O novo vereador Davi está aqui, eu tenho certeza para você que ele está sofrendo com isso lá. Tem pedaço de academia para tudo quanto é lado. Então, o que eu falo? É uma política pública que foi feita lá no passado, vários deputados indicaram, colocaram na cidade, todo mundo tinha boa intenção e achou que ia dar certo. Mas não dá certo. Eu acho que é uma coisa que não dá. Se você for ali no bairro São José, na pracinha, até tirou. Mas quando desmanchou, pensa num pedaço de ferro que não servia para nada. Estava mais fácil machucar as pessoas do que a pessoa fazer um exercício ali. Agora que o vereador está falando, o que vai acontecer? Semana que vem, aí vai o pessoal que faz ginástica lá, leva um pessoal lá, faz um vídeo lá, aí põe um pessoal lá, que você não vai conseguir levar esse pessoal o tempo todo. Vai funcionar 1, 2, 3 meses no máximo. Daqui a pouco vai ficar aquele monte de ferro lá, que vai estrovar as pessoas em estacionar os carros. Aí a pessoa acaba tendo que estacionar mais próximo do asfalto, corre o risco de acidente. Vou falar, é só para dizer, né, que como vereador, eu não concordo com aquilo. Porque agora tudo bonito, está novo, tudo de novo, está bonitinho. Mas daqui 1 ano, os novos vereadores pode me cobrar nessa casa aqui. Se não vai ter pedaço de ferro para tudo quanto é lado naquele negócio lá, e as pessoas não têm onde encostar seu carro para poder fazer ginástica, porque foi lá e colocou aquele trem lá. Até o prefeito, sabe, um dia ele comentou aqui, ele fala que eu não concordo, já falei para ele pessoalmente, que eu acho que é um negócio que não funciona. Então a gente tem que mudar um pouco a cabeça. Tem coisas que a gente pensa que tem boa intenção, que não funciona. Não adianta a gente ficar repetindo. Acho até mais vantagem se pegasse num local desse que já estava fixado, que não está funcionando, igual lá na Lagoa. Né? Já tem um local lá, já está tudo, já colocaram lá, está quebrado, então substitua, para ver se dá certo. Substitua, coloca um tempo lá, porque eu sei que vai quebrar de novo, mas pelo menos você substitui. Outro exemplo, no Pedrão, lá em cima está tudo quebrado, se você descer na Pipa, tem outro que foi colocado lá também, então foi uma parceria, né, entre a prefeitura e o cidadão que se deu a concessão lá, colocou um negócio bacana, mas não é, porque é que não funciona. Vocês vão ver, daqui a 1 ano vocês me falam, né? Então a gente tem que tentar fazer coisas que melhoram. O parquinho foi uma coisa sensacional, que é um produto de plástico, foi colocado ali na praça, o negócio funciona, tem gente todo final de semana, faz mais de 3 anos que está funcionando ali ou mais, e é uma coisa que deu certo. Então deu certo, vamos implantar o que deu certo, né? Vamos lá colocar um parquinho desse lá na Lagoa, vamos colocar um parquinho desse lá no Pedrão, vamos colocar um parquinho desse lá no bairro São José, vamos fazer coisa que traga resultado efetivo para a população, e deixar de fazer esse tipo de coisa assim, por fazer. Nem explica, troca um local que está velho então, mas tipo assim, eu estou vendo que a gente está só criando mais um problema.
Já tem os problemas lá naquele local, questão de desabamento de terra. Em vez da gente tentar resolver, criar alguma alternativa, né, plantar grama, buscar uma alternativa viável para resolver, nós estamos levando mais problema para lá. Então, eu gostaria de falar isso aqui para ficar registrado nesse plenário, que eu não concordo. Sei que tem gente que vai achar maravilhoso no primeiro dia, que está bonito novinho, mas daqui a 6 meses, tenho certeza, se você que eu passar lá que tiver quebrado, eu tirar foto e trazer para vocês verem o que vai acontecer. Daqui a 6 meses, que o negócio já está tudo caindo nos pedaços. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, presta atenção fazer uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, aproveito a fala aqui para fazer um convite para todos nós vereadores aqui, o público que nos acompanha pela rede social também. Essa semana, no dia 9, quinta-feira, às 2 horas da tarde, estaremos realizando aqui a nossa palestra de conscientização sobre o autismo. Iniciamos em 2023, fizemos em 2024, 2025 e agora em 2026. É o nosso 4º ano que a gente fala, né? Tenta conscientizar, trazendo palestrantes renomados aqui para abordar esse assunto, levando conhecimento, uma troca de experiência positiva com a população. Esse evento eu faço em parceria com a PAI todos os anos aqui, e é um marco no nosso município, né? Com a lei que eu criei do Abril Azul, um meio de conscientização sobre o autismo aqui no nosso município. Então, eu queria estender o convite para vocês que possam participar, 2 horas da tarde aqui no Salão da Câmara Municipal. População que estiver nos acompanhando também, que venha participar, venha, né, adquirir conhecimento. E também estendo o convite também no evento que a Prefeitura está fazendo. A partir de amanhã, a Prefeitura faz um evento também de conscientização sobre o autismo. Amanhã à noite vai ser uma palestra para os profissionais da educação. Na quarta-feira, dia 8, é aberta ao público, né, aos pais, a partir das 6 horas, lá na quadra do Coronel Gaspar, para os pais ir lá, uma troca de experiência também. E no dia 9 de manhã, vai ser ali no centro cultural nosso ali, uma palestra, uma roda de conversa com os profissionais da Prefeitura. Muito importante, conscientizar é isso, é expandir, ampliar, dar espaço para a gente tratar sobre esse tema, sobre esse assunto. Quanto mais pessoas falarem, conversarem sobre esse assunto, mais a gente vai eliminando o preconceito, vai conscientizando a população e a gente começa a evoluir. Então, o convite está aqui para todos nós. Obrigado, presidente. Senhor presidente, peço permissão do uso da palavra sentado. Permissão concedida. Senhor presidente, agora a gente está vendo a estiagem, então a gente pede ao senhor prefeito que dê prioridade às estradas rural, municipal, onde passa o transporte escolar, porque a gente está vendo os buracos, né? Os ônibus não aguentam. Então, que dê prioridade, que arrume, que praticamente está todos os bairros reclamando das estradas. Então, põe essas marcas para dar uma melhorada. E queria falar também, junto com o vereador Deildo aí da Maricibela, para cima, realmente, por cobra, a gente passa, se passar 10 vezes ali, 10 vezes, aí cerca a gente. Porque a situação ali, como diz, eles falaram para mim ontem, tá pior que a estrada Souza lá na roça. Eu falei, não é possível. Aí o senhorzinho me levou na rua São Sebastião. Eu falei, nossa, para passar a pé lá tá difícil. Que situação. Aí eu venho embora, passando na rodoviária, parei um pouquinho, 2 homens, até tinha bebido um golinho. Eu falei, nossa, esse pessoal bebe, hoje é o dia. Eu tive que ir lá em cima, na antiga farmácia básica, passando o açougue do Marcelo, ver a situação da rua. Falei, mas essa rua foi feita recente, eles mostraram a situação, passa os ônibus escolar, passa caminhão leiteiro, os caminhão com roça, né? Comentaram também. Então eu pedi ao seu prefeito que essas ruas mais movimentadas, que dê um atendimento mais rápido, que arrume, não é tão difícil, né? Os meninos da prefeitura, os funcionários, os caceteiros, eles são muito bons, são rápidos, eles são inteligentes. Eu acho que está faltando comando para eles, para poder fazer o serviço, dar oportunidade para eles trabalhar. Porque eles fazem, fica bom sim. Agora, estragar, estraga, mas tem que arrumar. Essas são as minhas palavras. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, ex-vice-prefeito Dionísio, boa noite a todos. Presidente, hoje eu vindo aqui do bairro da Lagoa, venci pensando sobre a situação das estradas, né, que estão no nosso município, em geral, em péssimas condições. Descendo ali na Serra da Estiva, você vê a situação lá, muitas pedras altas, carro baixo, lá acho que não tem nem situação, presidente, de passar naquele local. Você vê ali no Serrinho, ao lado ali da casa do Fabiano, do Celso, péssimas condições.
Aquele trecho lá nem foi patrolado ano passado. Está em péssimas condições. Então, eu solicito aí que o setor de obras da prefeitura faça um serviço, começando aí no bairro da Lagoa, com divisa de Maria da Fé. Hoje, Maria da Fé patrolou as estradas lá, em torno de 6 quilômetros, se eu não me engano, até ali onde pertence Maria da Fé, sentido Lagoa. Então, agora está faltando aí o município de Pedralva patrolar essa estrada até o bairro da Lagoa. Eu solicito que o setor de obra comece aí fazendo patrulhamento lá no bairro da Lagoa, desce na Serrinha, Estiva, porque na Estiva está em péssimas condições, presidente. Aqui para o Belo Ramo, até chegar em Pedralva, não está tanto ruim, mas para cima está em péssimas condições. Em dias de secas, de sol, o buraco, valeta, mas em dia de chuva não tem condição. A pessoa não tem como trafegar nas estradas. Então, esses trechos, e como os novos vereadores já disseram, não são a estrada inteira, são trechos pequenos, um trecho aqui, outro ali, jogar um cascalho resolve o problema. Em período de chuva, a população não vai ter problema. Então, solicito aí que faça patrulhamento aí. E também lá no bairro da Pedra Preta, recebi bastante mensagem lá do pessoal cobrando a situação lá da estrada, da ponte lá, que eles querem que faz a ponte lá no bairro lá, que a ponte lá está desmoronando a beirada. Mas lá também no bairro do Pedrão, bastante gente me cobrando, toda semana eu estou lá. A situação da estrada lá, gente, ali indo para a casa do Gilmar, da Patrícia, para cima da igreja, péssimas condições. A estrada aqui do bairro Lagoa até o bairro do Pedrão, na Pipa. Você vê a situação da estrada na Pipa. E eu cobrei muitas vezes que colocasse cascalho nesses trechos de estrada, na Pipa, Pedrão, Lagoa, Serrinha, Pedra Preta, mas não fizeram. Esses trechos, no período de chuva, a população está sofrendo. E agora, nesses dias aí de sol, valeta, buraco, e a população sofrendo, mato tomando conta das estradas. Então, solicito aí que o setor de obras da prefeitura faça aí o patrulhamento, a roçada da estrada, porque esse é o papel do vereador. O papel do vereador ele é cobrar, é legislar, e não é executar o prefeito. Agora, se não quiser que a gente cobre, fique em casa deitado no sofá e não se candidate a um cargo político, porque o vereador ele foi eleito para poder cobrar, e o executivo, os secretários, para poder executar. Agora não quer executar, não quer ser cobrado, não se candidate a cargo político, não assuma uma secretaria e fique em casa dormindo no seu sofá, porque nós vamos cobrar. Essas são minhas palavras, senhor presidente. E muito obrigado. Boa noite. Peço ao senhor vice-presidente que assuma a cadeira da presidência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vereadora, vereadores, público presente, internauta que nos assista, ex-vice-prefeito Dionísio, boa noite a todos. Hoje nós estamos voltando aqui a falar de novo de estrada, né? E a gente pode ver que os requerimentos estão ficando repetitivos. Quando não é feito por um vereador, é feito pelo outro. Há 15 dias atrás eu apresentei o requerimento lá da Ponte Santo Antônio e das estradas. Hoje o nobre vereador apresentou do mesmo requerimento, do mesmo local. São 2 trechos onde as crianças estão ficando sem aula. Então, semana passada, o mesmo cidadão me ligou, falou assim, já faz 2 ou 3 dias que o ônibus não pega lá no Santo Antônio. Até falou o trecho também da Casa da Mulher, duas casas que ele citou lá. Aí, da Bairro das Poças, a mesma coisa. Eu estive lá, hoje foi feito pela Ketri. Então, está ficando repetitivo. Por que isso? Porque não estão executando as obras que precisam ser feitas. E as pessoas acham que um vereador cobrando não está fazendo, passa para o outro. Mas é que não estão fazendo para ninguém mesmo. Não está fazendo nem para os vereadores, não. Não estão fazendo para a população. Então, é triste a gente falar isso, entendeu? Espera agora que vai entrar o período de seca, entendeu?
que eles possam estar atendendo, fazendo a manutenção nas estradas, cascalhamento. As máquinas estão prontas. Lá no bairro da Divisa, prometeram ir lá no ano passado, em maio. Foi confirmado com o senhor prefeito, com a senhora vice-prefeita, quando viesse do bairro do Alecrim, e lá é 1 quilômetro de estrada. Tudo lá se dá 1,5 quilômetros, dos dois lados. E o senhor Abelardo dispôs de dar o cascalho. Até hoje, estive conversando com o secretário lá, o senhor Alencar. Falei para ele, vai lá, resolve o problema do pessoal ali, é trecho pequeno. Precisa de um bueiro e vários caminhões de cascalho. Tem aonde tirar. A reta está pronta. Vai lá um dia, faz o serviço para a população. Ali na Pedra Batista são 2 trechos também. Então a gente vai ver o bairro das Poças, 3 trechos. E os demais locais também, ali no Abertão. Então são trechos pequenos. Se pegar o município inteiro, não dá 5 quilômetros de estrada ruim. Tem que fazer todo o município. Mas os lugares que seguram, os ônibus, os carros, não dá 5 quilômetros. Então eu acho que falta um pouquinho mais de empenho, um pouquinho mais de vontade, para estar atendendo a população, porque a população cobra com razão, né? Eu falei aquele dia, né, que paga seus impostos caros, compra seus carros, movimenta a cidade, então eles têm o direito de cobrar mesmo, entendeu? Porque estão gerando emprego, trabalhando, e precisam de uma estrada boa para estar trafegando, né? E ali sobre a rua Maricibele, a pracinha já faz 1 ano que arrancou as árvores. E a Maricibele, dia 14 de julho, agora vai fazer 1 ano, vai fazer um aniversário, né? Então, o primeiro aniversário ali que deu início àquela obra. E hoje, conversando com o senhor secretário também, vindo de viagem, ele falou que ia publicar a licitação. De fato, está publicada mesmo. Depois de 40 dias que nós votamos nesta casa, aí que vai publicar a licitação. Se tivesse publicado 10 dias atrás, a licitação, com 10 dias, já estaria talvez até calçado. Aí depois fala para o cidadão lá que é a Câmara que estava enrolando, que os vereadores não tinham votado, mas nós votou, depois que votou, gastou 40 dias para publicar a licitação. Então, o que é isso? É um descaso com a população. Então, eu acho assim, que falta um pouquinho mais de empenho da administração, de ver ali, o novo vereador Daí está cobrando também, o Carlinho e todas as pessoas, o pessoal comenta mesmo, já até deixaram de comentar comigo, porque não adianta. Então, está muito devagar, precisa acelerar um pouquinho mais, tem muita obra para ser feita, tem recurso, será que vai dar conta até o final do ano disso tudo? E as emendas impositivas, as obras tudo para concluir, entendeu? É um orçamento de 1 milhão e pouco, as obras sérias, o projeto de lei foi criado pela essa casa, então tem que cumprir. Então eu acho assim que tem que levar melhoria para a população, porque as pessoas cobram, ficam tristes e questionam mesmo, e depois acham que a culpa é nossa, a culpa não é nossa. Entendeu? Comentaram esses dias que os vereadores não estão fazendo nada, que fizeram a cobertura da escola do Coronel Gaspar. Quero agradecer o secretário da Educação, porque foi um recurso do deputado Duarte Bechir. A administração, o Duarte Bechir mandou o recurso, foi feito ali na divisa. Então, os vereadores estão trabalhando, estão empenhados. E comenta com o outro e chega até a nós. Então, fica triste saber que a gente está colaborando, está correndo atrás. Cada vereador aqui tem buscado seus recursos com seus deputados. O Dilma Fabiano dispôs de mandar 400 mil. Tem o Zé Guilherme que vai mandar mais recursos. Tem os deputados de Vossa Excelência, que todos eles vão mandar recursos para o município. Então, estão todos nós empenhados em trazer a melhoria para o município. Agora, falta um pouquinho do executivo, com o secretariado dele, em executar essas obras para trazer a melhoria para a população, né? E espero, né, que agora esse período de 4 a 5 meses, que eles possam estar fazendo um trabalho bem feito e que no final do ano, em novembro, dezembro, que é período chuvoso, que essa casa não venha só discutir sobre estrada, né? Porque é difícil, né? Mas espero que possa vir a melhoria, né? Dá esperança ainda, né? Eu creio que pode melhorar muita coisa ainda, né? Então essas são as minhas palavras nesta noite. Boa noite a todos. Informo que há matéria para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e que após a análise desta comissão, as demais serão avisadas para se reunirem. Informo que na próxima quinta-feira, dia 9 de abril,
será realizada sessão solene nesta casa para a posse dos vereadores jovens de 2026, às 19 horas. Convido para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de abril, às 19h15 horas. Declaro encerrada esta sessão e boa noite a todos.